Olá, vamos começar a estudar a disciplina de Fundamentos da Contabilidade, curso técnico em Administração. No nosso primeiro encontro, nós vamos tratar dos elementos patrimoniais de ativo passivo e situação líquida. Bom, antes da gente entrar na nossa primeira competência, vamos entender primeiro um pouco a contabilidade, de onde ela surgiu. A contabilidade surge de uma necessidade normal das pessoas, né, em controlar e registrar o que ela ganha, o que ela tem, o que ela paga. Enfim, então ela remonta desde os primórdios da civilização, né, desde o início da matemática. A gente já tem ali os primeiros indícios de contabilidade. Mesmo no homem primitivo, quando ele controlava as ferramentas e etc. Então, dessa necessidade da sociedade, a ciência contábil evolui e chega aos dias atuais, né? E dentro da empresa também, ela serve como um instrumento útil de coleta de dados, né, para auxiliar a administração. Então, a contabilidade ela surge dentro de uma empresa de modo a auxiliar a administração, né, fornecendo alguns subsídios para a tomada de decisões. Então, assim a gente entra no nosso primeiro capítulo, né, que a gente parte dessa função, né, da contabilidade, dessa necessidade, né, de surgimento da contabilidade, e aí distribui a função da contabilidade em duas. A primeira função, como sendo função administrativa, né, que tem controle dos fenômenos patrimoniais e financeiros e fornecer informações sobre composição e variações patrimoniais. Então, essa nossa primeira função, né, traz para a gente a primeira definição, que é a definição de patrimônio, né? Comumente, a gente, quando pensa, né, ou quando ouve a palavra patrimônio, a gente é levado a pensar como sendo simplesmente as coisas positivas, né? Só que dentro de uma entidade, dentro do conceito, né, que a gente trata em contabilidade, esse patrimônio é o nosso objeto de estudo, seja ele tanto de pessoa física quanto jurídica. Então, ela surge da necessidade da sociedade, é aplicada dentro da sociedade. E na empresa a gente define patrimônio de forma mais completa, né, como o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então não estaria só aquelas coisas positivas, mas também o conjunto de obrigações, deduzindo aí do valor desse teu patrimônio. Então, dentro desse conceito, né, primeiro, entre conjunto de bens e direitos, né, vamos estudar primeiro os bens. Os bens são coisas, né, no geral, que satisfazem necessidades humanas e, claro, dentro de contabilidade, eles precisam ser avaliados de forma econômica, né, tá? Dentro da contabilidade, a gente trabalha com valores monetários e todo bem, né, para ser mensurado na contabilidade, ele precisa ter essa capacidade de ser avaliado economicamente. Tá? Então, assim, esses bens se dividem em dois, podem ser tanto bens tangíveis, né, que têm matéria, quanto intangíveis, são aqueles que não têm matéria física, como marcas, patentes. Os direitos, né, dentro do nosso conceito, né, conjunto de bens e direitos, os direitos surgem, na verdade, dentro da empresa, quando a empresa, em troca de bens, né, que ela possua, ou em troca de serviços, ela adquire, né, o direito por um pagamento não imediato. Então, a empresa cede para alguém um bem ou presta algum serviço e, em troca, no momento, ela não recebe nada. Então, nesse momento, surge a figura dos direitos dentro de uma empresa.
E, para finalizar o nosso primeiro conceito, as obrigações são as dívidas que essa empresa tenha com outras organizações, né? Ou com pessoas físicas. Essas obrigações, né, tanto podem ser divididas como obrigações exigíveis, como obrigações não exigíveis. As obrigações exigíveis são essas, né, que a empresa tenha com terceiros, e as obrigações não exigíveis são provenientes de aporte dos sócios. Então, toda empresa, né, surge de um aporte inicial, que é o capital investido pelos sócios, e esse capital ele é entendido, né, como uma obrigação da empresa, passa a fazer parte do capital da empresa, mas não pode ser exigido em troca, ele é reconhecido como capital não exigível. Na nossa segunda função, a função econômica, a gente tem que avaliar o resultado das atividades desenvolvidas por essa atividade para alcançar seus fins, que podem ser lucrativos ou não. Então, dentro dessa função, a gente busca o resultado. Então, o que seria esse resultado? Então, dentro do resultado, a gente faz um confronto entre as receitas que a empresa tem e as despesas que ela possui. Então, dentro dessa primeira ideia de resultado, a gente parte para as novas definições de receitas e despesas. Então, definição de receita. Receitas são incrementos no benefício econômico de uma empresa, tá? Só que essa definição, ela nos leva a algumas possibilidades, né? Ela é muito ampla. Então, receita, aumentos de benefício econômico, claro que gere, consequentemente, um aumento do patrimônio da empresa. Então, são benefícios que incrementam a empresa. Alguns incrementos dentro da empresa, embora atendam essa definição, eles não são reconhecidos como receita, que é o caso do incremento por parte dos sócios. Então, quando o sócio injeta capital na empresa, isso gera um aumento de benefício econômico, consequentemente, e aumenta, claro, o patrimônio dessa empresa. Só que, especificamente, esse ponto não é entendido como receita. As despesas, né, o contrário das receitas, são decréscimos desses benefícios econômicos dentro do período contábil, que, consequentemente, também gerem diminuição do patrimônio líquido da empresa. E, como a receita, né, essa definição também é bastante ampla e tem uma exceção, que é exatamente a distribuição de dividendos com os sócios, a distribuição de dinheiro com os sócios, né? Quando, no final do período, a empresa apura o resultado, né, no confronto dessas receitas e despesas, esse valor é voltado para a empresa e pode ser distribuído aos sócios como financeiramente. Né? Quando a empresa faz essa distribuição, consequentemente vai gerar um decréscimo dos benefícios econômicos, ela vai distribuir dinheiro com o sócio e vai gerar uma redução do benefício, do patrimônio líquido dessa empresa. Só que também este ponto não pode ser entendido como despesa. Okay? Então, na nossa composição patrimonial, a gente tem ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo, né, aquele conjunto entendido inicialmente como conjunto de bens e direitos, numa definição de ativo mais ampla e mais moderna, a gente teria o ativo como sendo um recurso controlado pela empresa e do qual ela espera que esse recurso gere algum benefício econômico. Tá? Esses ativos, dentro de uma estrutura de balanço, né, dentro do balanço patrimonial, eles se configuram do lado esquerdo do balanço e são entendidos também como a aplicação dos recursos. Tá? O passivo, nossa segunda definição, são as obrigações, né? Melhorando aquela nossa primeira definição, são obrigações que geram
consequentemente, saída de recursos futuros. Você tem uma obrigação presente e, para se desfazer dessa obrigação, futuramente você espera que ela te gere uma saída de recursos, né? E essa saída de recursos pode ser mediante a redução dos seus benefícios, por exemplo, do teu ativo, tá? Assim como os ativos se configuram do lado esquerdo, né? O contrário, passivo, fica do lado direito do nosso balanço patrimonial. O patrimônio líquido, então, dessa forma, é entendido como o valor residual, né? A diferença entre o total de ativos menos o total de passivos. Tá? Os teus recursos disponíveis dentro da empresa menos o total de obrigações que você tenha que cumprir. Então, finalizando o nosso primeiro encontro, a gente tem as situações ou os estados patrimoniais que surgem exatamente do confronto entre os ativos e passivos, né? A situação patrimonial, ela pode surgir em um primeiro momento como sendo uma situação favorável, onde o total de ativos, né, o total de recursos disponíveis pela empresa são superiores ao total das obrigações que ela tem que cumprir. Nesse caso, a situação patrimonial fica positiva. Então, a gente entende como situação líquida positiva ou favorável. No contrário, a situação líquida negativa, também da mesma forma, no confronto entre ativos e passivos, né, todos os recursos disponíveis pela empresa, menos todas as obrigações que ela tenha que cumprir, né, gerando uma situação líquida negativa, a gente teria obrigações, né, passivo superior à quantidade de ativos. E na terceira situação líquida nula, é onde essas duas situações, né, a quantidade de ativos e a quantidade de passivos são equivalentes, são exatamente iguais. Essa situação ela é mais difícil de ocorrer dentro da empresa, sempre sendo mais comum tanto a situação líquida positiva ou negativa. Tá? No próximo encontro, nós vamos estudar os lançamentos contábeis a débito e crédito e a situação de saldo.